Como hoy día es Día del Padre aquí en Bolivia, esta noche queremos hablar de el Dios Padre, que es el Padre Celestial. Entonces queremos hablar en esta noche sobre el Dios Padre. En esta semana, el pastor Gustavo agarró los alumnos del seminario y fueron a hacer evangelismo en una zona donde hasta la policía no entra. La policía no entra allá. Entonces, llegando allá, pastor Gustavo encontró un hombre, un muchacho, que estaba con una herida abierta así en su pierna, llena de gusanos. Y pastor Gustavo lo preguntó: ¿quieres ir para el centro de rehabilitación? Allá vamos a cuidarle, vamos sanar sus heridas, y usted vai quedar libre de la droga, porque Jesús liberta a uno. Ele disse: não, eu estou bem como estou muito bem aqui onde estou. Agora eu hago uma pergunta: esta situação que estava este muchacho, é uma posição, é uma situação de hijo de Deus? É ou não? Não é uma situação de hijo de Deus. Hijo de Deus não pode estar em esta situação, de maneira nenhuma. Não é uma posição de hijo de Deus. Como que hijo de Deus vai estar em um lugar hediondo, lleno de gusanos? De maneira nenhuma. Então não é uma posição de hijo de Deus. E existem vários tipos de gusanos, não? Há gusanos físicos, como estava aquele homem, mas também havia gusanos espirituais que comiam sua alma. O pecado. É por isso que ele estava ali. Então, eu quero falar nesta noite sobre o Deus Padre. E vamos ver duas revelações muito importantes neste texto de Jesus para nossas vidas. Duas revelações muito importantes. Ponga atenção. A primeira verdade que Jesus revela aqui é que o homem perdeu sua condição de hijo de Deus. Desde que o homem pecou em contra de Deus, ele perdeu a condição de hijo de Deus, de ser hijo de Deus. Desde que Adão pecou allá no paraíso, no Edén, o homem perdeu a condição de hijo de Deus. ¿Por quê? Como assim? Porque o homem se hizo dueño de sua própria vida. O homem se hizo dueño de sua própria vida. Mira versículo 12 e 13, que diz aí, versículo 12 e 13 do capítulo 15. E o menor de eles, vamos ler verso 11, não? Também dijo, Jesus, não com esta parábola, também dijo, homem tinha 2 hijos. Versículo 12. E o menor de eles dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartiu los bienes. Não muitos dias depois, juntando todo, el hijo menor se foi lejos a uma província apartada, e ali desperdiciou sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Que el hombre perdeu sua condição de hijo porque se hizo dueño de sua própria vida. É isso que passa com nós outros, como quando estamos no mundo. Quando não conhecemos a Jesus, agarramos nossa vida e la vivimos da maneira que queremos. Agarramos nossas vidas e vamos para lejos de Deus. Diz aqui que ele saiu e foi para, não muitos dias, verso 13, juntando todo, o hijo menor foi lejos a uma província. Assim é o homem. O homem agarra sua própria vida e habla assim: eu sou dono de minha própria vida. Eu vou fazer aquilo que me dá na gana com minha própria vida.
É assim que o homem pensa, o homem que não tem Deus em sua vida. Que ele pode fazer de sua vida o que quer. Então, este muchacho, ele representa a humanidade sem Cristo Jesus, o homem sem Cristo Jesus. Ele agarrou o melhor que seu papá tinha, sua herência, e foi para lejos de seu papá. E ele bem mais precioso, que nós outros temos, é nossa vida, é nosso tesouro, é nossa vida, é nossa riqueza. É isso que Jesus está dizendo, que ele agarrou sua vida e foi vivê-la lejos de seu papá. E muitos de nós outros fazemos assim também. Agarramos nossa vida e vamos para lejos de Deus, levando uma vida perdida em los vícios, no pecado. Às vezes nós vamos parar em um lugar, igualito este muchacho estava ali, em esta zona, onde foi pastor Gustavo. Pero aún assim, estamos lejos de Deus, estamos perdidos. Se não temos Cristo em nossas vidas, perdidos em nossos vícios, em nossos pecados, estamos igualito a eles, a este muchacho que está ali, estava ali em este lugar. Então, o homem perdeu a condição de hijo de Deus. ¿Por quê? Porque se hizo dueño de sua própria vida. Porque se independizou de Deus. Porque se independizou de Deus. Mira versículo 14 e versículo 15. E quando todo lo hubo malgastado, vino uma grande hambre em aquela província e começou a faltar-lhe. E foi e se arrimou a uno de los cidadãos de aquela terra, el qual lhe enviou a sua hacienda para que apacentasse cerdos. Nos independizamos de Deus quando não temos Cristo Jesus em nossas vidas. Queremos viver uma vida independente de Deus. Muitas vezes nós outros não queremos depender de Deus e malgastamos lo que Deus nos deu. Por si acaso, quem foi que nos deu nossa própria vida, saúde, juventude? Quem foi? Forças? Foi Deus. Malgastamos lo que Deus nos ha dado, de maneira consciente ou inconsciente. Acabamos por buscar amparo em Satanás. Não vê que este homem, que este muchacho, no versículo 15, depois que ele desperdiciou todo, se arrimou, quer dizer, se apegou, buscou proteção, buscou amparo, justo em uma persona que criava cerdos. Então ele foi buscar apoio em esta persona. Uma persona que criava animais imundos. Todos sabem que na Bíblia o cerdo é considerado um animal imundo. Então ele foi buscar apoio em meio à imundícia. Por quê? Porque se independizou de Deus. Porque se alejou de Deus Padre. Então perdeu sua condição de hijo de Deus. Mientras estava na casa de seu papá era seu arrimo, era seu apoio. Mientras ele estava ali, seu papá era sua proteção. Pero agora ele estava desprotegido. E necessitava então de uma proteção. E de onde foi buscar proteção? Quando uma pessoa entra no pecado para fazer coisas que não agradam a Deus, o que está buscando ele? Um tipo de proteção. Pero acaba sendo destruído. Então vemos que o homem perdeu sua condição de hijo de Deus.
porque se independizou de Deus, porque desejava as coisas del mundo. No versículo 16, vemos que diz assim na palavra de Deus: e desejava llenar su vientre com las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie lhe dava. Miren, que desejava este muchacho? Comida de quê? Hijo de Deus come comida de chancho? Come? Pode comer, pero deve? De maneira nenhuma. Se eu sou hijo de Deus, Deus tem o melhor para minha vida. Se tu eres hijo de Deus, Deus tem o melhor para sua vida. Amém? Pero ali ele estava desejando comer as coisas, desejando as coisas do mundo. É quando nós outros então nos apartamos de Deus e queremos ir para o mundo, vamos aproveitar o mundo e tudo mais, pero aproveitar com quê? O mundo não tem nada que sirve para hijo de Deus, não tem nada. Ele perdeu sua posição de hijo, vivia com chanchos. Assim é o homem sem Cristo Jesus, vive como um chancho em este mundo. Vive como um chancho. Por quê? Porque está em meio da imundícia, está em meio do pecado. O chancho é imundo, hediondo. Ou por se acaso, alguém conhece algum chancho aí que olhe bem, que chancho perfumado. Há pessoas que estão agora usando, como vou dizer, tendo chancho como mascotas, pero sigue sendo chancho. Se lo deixa afuera, ele vai para a imundícia, ele vai para a basura. Não cambia a sua natureza. Aunque vai echar perfume em ele, vai olhar bem, pero se lo deja aí na calle, ele corre para onde? Para a basura. O Hijo de Deus não tem que correr para a basura, porque allá não há nada para ele. Então vemos aqui que o homem perdeu sua condição de Hijo de Deus, ¿por quê? Porque passou a desejar as coisas do mundo. Este muchacho perdeu a posição, vivia de hijo, vivia como um chancho, imundo. E já viu, fijaste bem quando os chanchos começam a comer, quando ponemos comida para os chanchos, eles se empurram, mordem, se agridem. Não é assim? Peleiam por la comida. E é uma comida feia. E peleiam por ela. Assim é allá no mundo. Ou não é assim? Peleiam por porqueria. Desculpa a palavra. Por basura. Peleiam por basura. Assim são aqueles que se alejaram de Deus, que deseam as coisas do mundo e perdeu a condição de hijo de Deus. No mundo, os hijos de Deus, de hecho, no mundo, não têm nada, porque diz aqui que ele desejava comer, pero nadie lhe dava de comer, aunque fuera aquela comida de chancho, ele não podia comer. Então vemos que a primeira revelação que temos aqui por parte de Jesus em esta parábola é que o homem perdeu a condição de hijo de Deus. Pero a segunda revelação que vemos é que o Padre Deus sempre será o Padre. Amém? O Padre Deus
sempre será el Padre. Não é um Padre, Ele é Padre, o único Padre. Este Padre que espera, esse Padre que espera, que nos espera, verso 17, envolvendo em si, dijo: quantos jornaleiros em casa de mi Padre têm abundância de pão, e eu aqui pereço de hambre. Deus Padre está esperando, Ele sempre vai esperar, que nos volvamos em si. Este muchacho estava como alucinado por el pecado. El pecado nos quita a lucidez. Era como se ele estivesse vivendo em uma pesadilha, pero era realidade. Ele se encontrava em aquela condição, e quando não nos apercatamos do mal que o pecado está fazendo com nossa vida, e que acabamos por fazer também as coisas malas. Por quê? Porque estamos no pecado. Não vemos que estamos perecendo. Ele diz, o muchacho disse assim: e eu aqui pereço de hambre. O que quer dizer a palavra perecer? Quer dizer morrer. Eu estou morrendo, porque um filho de Deus no mundo morre de hambre, porque nós outros não fomos hechos para comer comida de chancho. Deus nos ha criado para comer comida buena, e a comida buena para nossa alma, que estou dizendo aqui, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se um ser humano em pensar a comer comida de chancho, o que vai acontecer com ele? O que vai passar com ele? Vai se poner mal, vai morrer, de hecho vai morrer. Então, Deus está esperando, Deus espera que volvamos em si. Temos que reflexionar que na casa de nosso Padre temos todo e com abundância. Volvendo em si, dijo: quantos jornaleiros em casa de mi Padre têm abundância de pão? Temos que reflexionar nos que e na casa de Deus, onde está nosso Padre? Por se acaso nosso Padre está allá em meio de la basura? Nosso Padre Deus está em meio de la basura? Não está allá. Ele está vendo a basura, e muitas vezes vê seus filhos allá em meio de la basura também, pero ele não está allá. Ele não está allá. Então, temos que parar e reflexionar que na casa de nosso Padre temos todo com abundância. Quando habla comida com abundância, quer dizer todo que vai a sustener-nos espiritualmente, no espírito, no alma, no corpo, nas emoções, que vai a sustener-nos em todo. Por isso que diz em abundância. Não é solamente comida física. Isto aqui é espiritual que Jesus está dizendo, esta parábola. Então o Padre está esperando. E Ele não se cansa de esperar. Pobre de nós outros, se Deus se cansara de esperar-nos, estaríamos perdidos de por sempre. O Padre Deus sempre será o Padre que espera que reconozcamos o quê? Verso 18:
versículo 18, versículo 19. Me levantaré e iré a mi padre, e lhe diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, já não sou digno de ser llamado de tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleiros. Deus espera que reconheçamos que não somos mais hijos. Porque os hijos de Deus não podem viver tranquilamente em el pecado. Se eu sou hijo de Deus, eu não vou quedar-me ali tranquilamente no pecado. Vou estar incomodado ali, não há como se acomodar em meio do pecado. O hijo de Deus não tem como se acomodar em meio do pecado, não há como. Hombre é hombre, chancho é chancho, hijo é hijo. Então, espera que reconozcamos que já não estamos vivendo como hijos, como Ele quer, como hijos de Deus. Um hijo de Deus não vive tranquilamente em meio do pecado, pecando em contra de Deus, pecando em contra da família, em contra de seu prójimo. Eu tenho que reconhecer, se estou nesta situação, lejos de Jesus, se não tenho Jesus em minha vida, eu tenho que reconhecer que não sou digno de ser tratado como hijo de Deus. Ele mesmo disse aqui: mira, Padre, já não sou digno de que me llames, de que me trate como hijo, porque já não sou tu hijo, Padre, porque eu saí de tu casa, eu me fui para lejos de tu casa, para lejos de ti. Eu tenho que reconhecer. Há muitos que não reconhecem que necessitam cambiar, que necessitam volver hacia atrás, que necessitam se acercar de Deus. Há muitos que pensam que podem arreglar sua própria situação. Mira, hermanos, nós outros, só Deus, só nosso Padre Deus, só nosso Padre Deus pode arreglar nossa vida espiritual, emocional, física e todas as áreas. Só Ele. Então, o Padre Deus sempre será o Padre. Nós outros podemos perder a condição de hijos, pero Ele nunca vai perder sua posição de Padre. Então, Padre que nos espera que reconozcamos que já não estamos actuando como hijos. Padre que espera que nos levantemos. Padre nenhum quer ver seu hijo caído. Padre nenhum quer ver seu hijo deshecho por la droga, por el pecado. Ele espera que nos levantemos. Verso 20 e verso 21. E levantando-se, vindo a seu padre, quando aún estava lejos, ouviu seu padre, e foi movido de misericórdia, e correu, e se echou sobre seu cuello, e lhe besou. O padre lo esperava, desde o dia que ele saiu de sua casa. O padre se puso allá, em la porta de la casa, mirando hacia afuera, para ver quando o hijo de ele iba a regressar. Ele está esperando que nos levantemos. El hijo le dijo: Padre, verso 21, he pecado contra el cielo e contra ti, e já não sou digno de ser chamado tu hijo. Então, que nos levantemos e volvamos hacia Deus Padre, porque fuimos nós outros que nos alejamos de Ele. Não Ele que se alejou de nós outros. Fomos nós outros que nos alejamos de sua presença. Ele sempre tuvo sua mirada, então, em nós outros, como este padre desta parábola, sempre tuvo sua mirada allá, em aquele caminho, por el mesmo caminho que aquele hijo se foi, aquele padre para mirando, para ver o dia que ele ia a volver.
Entonces, ele sempre tuvo sua mirada esperando que aquele filho volvera. E diz aqui que quando aquele padre viu seu filho, ele correu, lo viu seu padre e foi movido de misericórdia e correu. Aquele filho estava todo deshecho. Eu creio que ele tardou para chegar a sua casa, estava arrastando-se, porque não podia caminhar, porque tinha hambre, estava quase morto de hambre, estava flaco, estava odiando, e seu padre correu para abraçá-lo e besá-lo e recebê-lo de volta à família. E recebê-lo de volta. Pero o primeiro passo quem deu foi aquele muchacho. Ele tuvo que querer volver à casa de seu padre. A casa de seu padre. Ele tuvo que querer volver ali. Então, eu tenho que querer. Então, quando eu hago esforço, Deus corre em direção a minha vida e faz todo o demais. Eu tenho que fazer pequeno esforço nada mais. Salir da presença do Padre é fácil. Difícil é retornar, é volver à presença de Ele. Salir é fácil. Não há nenhum obstáculo para salirmos da presença de Deus. Por se acaso é difícil pecar? Estou perguntando. É difícil pecar? Há obstáculo para pecar? Quando um decide pecar? Aparece um montão de gente dizendo, não peque, não peque. Por lo contrário, não? Então, é fácil sair da presença de Deus. Difícil é volver à presença de Deus. Pero não é impossível. Amém? Não é impossível. Agora, eu hago uma pergunta. Será que você teria coragem de abraçar uma pessoa que acabou de sair de como chama? De onde vive os, certo? Chiqueiro? Que acabou de sair de um chiqueiro, hondíssimo, que do ali uns 3 meses sem banhar-se, será que nós outros teríamos coragem de abraçar, pesar seu coelho, lleno de caca de chancho? Mis amados, el hombre sem Deus, não importa em que situação ele se encontra no mundo, ele é semelhante a este muchacho. Não é necessário cair tanto, assim visivelmente, como um que vai viver ali em los canales. Não é necessário isto. Às vezes a pessoa, miramos, assim sua aparência, parece que está bem. Pero seu espírito, sua alma, odiondíssimo. Porque está no pecado. Então, Deus, o Padre Deus sempre será o Padre. E para terminar, o Padre que espera para nos hacer, por hacernos hijos de Deus. O Padre que espera para sernos hijos de Deus.
transformar-nos em hijos de Deus. Verso 22 a verso 24. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo e matadlo, e comamos e hagamos festa. Porque mi hijo morto era, e ha revivido, se havia perdido, e es hallado, e começaram a regozijar-se. Ele está esperando para ser de cada um de nós outros seus filhos. Quem já tem Jesus Cristo em seu coração, já é hijo de Deus. Mira a transformação por la qual temos que passar para nos volvermos hijos de Deus. Ele chama a seus servos para cambiar a roupa de aquele muchacho. Não? Chama a seus servos para cambiar aquela roupa suja ou hedionda. Esta roupa suja, que simboliza? Simboliza o quê? O pecado. E quem é o único que pode quitar-nos todos os nossos pecados? Quem? Jesus. Estes siervos são figura de Jesus. Jesus é o único que pode quitar-nos o pecado através da sangue de Ele, que foi derramada ali na cruz. Amém? Então, primeiro, cambiaram sua roupa. Cambiaram sua roupa, que estava suja. Verso 3. Que diz ali em João capítulo 15, verso 13? Verso 3. 3, sim. Aí. Que está escrito: já vosotros estáis limpios por la palavra que os he hablado. Quem diz isto? Jesus a seus discípulos. Então é Ele que saca nossa roupa suja e põe uma roupa limpa. É Ele. E depois, que mais? Por ele anillo em sua mão. Naquela época, das pessoas que eram da nobreza, teriam anillo em seu dedo para identificar a que família pertencia. Irmão, depois que tivemos encontro com Jesus, pertencemos a uma família nobre, a la família de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. E é nobreza celestial, não é terrenal, não é de la terra, é de allá. É de allá. Quando Satanás mira sua roupa, é roupa de hijo. Mira como limpo está. Que feio. Quando Satanás mira sua mano, pertence a la realeza, é nobre. E depois, que mais? Calçado em seus pés também, não? Que diz aqui? É calçado em seus pés. É o último. La roupa, anillo, calçado. Calçado quer dizer o quê? Que ele não é mais escravo do pecado. Que não era mais escravo do pecado. Porque naquela época, quem andava descalço eram os escravos. Os nobres andavam calçados. Aqueles que não eram escravos andavam calçados. Então, aquele hijo era um escravo. Melhor, ele não era mais hijo, ele era escravo do pecado.
Agora ele é hijo. Foi transformado em hijo. Allá no Salmo 119, 105, o que diz allá sobre este calçado? Que diz em espanhol? Salmo 119, verso 5, não? Verso 105. Lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies, tu palavra, e lumbrera para mi camino. A palavra de Jesus. Então vemos que este muchacho então foi transformado em hijo e recebido outra vez em la família, uma vez mais, em la família. Verso 24, porque este mi hijo muerto era, e ha revivido, e se havia perdido, e es hallado, e começaram a regozjar-te. Somos transformados em hijos, não mais perdidos, porque fuimos hallados por Jesus. Amém? Fuiste hallado por Jesus. E Ele ha transformado sua vida, ou quer transformar sua vida. Quer sacar sua roupa suja ou de onda por el pecado e poner uma roupa limpia. Diz aqui, a melhor roupa que havia, a melhor. E quer poner anillo de la família de Deus em seu dedo. E sacar-lhe de la esclavitud del pecado, ponendo calçado em seus pés. Com este calçado que é a palavra de Deus, tu podes andar por el mundo, que não vai ser mais contaminado, que não vai ser mais hecho escravo, porque eres hijo de Deus. Amém? A ver, paremos todos agora em nome de Jesus. Cerre tus olhos em esta noite. Cerre tus olhos. Cerre tus olhos em esta noite, em nome de Jesus. Inque sua cabeça, cerre tus olhos, em nome de Jesus. Cerre tus olhos, inque sua cabeça. Aquele padre sabia as condições que aquele hijo estava. Aunque não estava cerca dele. Pero aquele padre sabia que quando ele saiu de la casa, sua vida inteira ia ser arruinada por los pecados. E Deus sabe também o que está sendo arruinado em nossa vida. Ele conhece nosso coração, Ele conhece nossa casa. Aquele muchacho estava perecendo, estava com hambre. Que hambre tens tu em esta noite? Que hambre tens tu? Em que área de tu vida tu necessitas de la bendição de Deus? Ele te espera para abraçar-te, para besar-te, para cambiar sua vida. E eu hago uma invitação em esta noite. Haga como isso aquele muchacho. Levantou-se e foi ao encontro de seu papá. Então eu te invito em esta noite, simbolicamente, salga de seu lugar agora e passe aqui adelante. Venga poner sua vida aqui no altar. Passe com confiança. Vamos orar por sua vida. Amém? Pode venir, não tenha vergonha.